Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 30, segunda-feira. Nós vamos iniciar essa unidade 4, né? Onde vamos falar sobre os métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis, IST. Na antiga nomenclatura era doenças sexualmente transmissíveis, era DST, agora é I. Só que essa nomenclatura, mas vocês ainda encontram em apostilas mais antigas, livros mais antigos, biologia ainda tem lá, ainda encontra nomenclatura velha, tá? Bom, nós temos 2 aulas, pessoal, para fazer essa unidade 4. Então, não podemos perder tempo. O que eu vou fazer, então? Vou simplesmente ler com vocês isso daqui, e aí quem tiver dúvida vai me chamar no privado e eu vou tirar as dúvidas. Primeiro, porque é uma coisa fácil. E segundo, porque se ficar dúvida, vocês me chamem no privado, eu tiro as dúvidas, senão nós não vamos terminar o conteúdo, porque na próxima segunda começam as provas bimestrais. Então, esse capítulo aqui ele está falando sobre esses métodos contraceptivos, que podem ser métodos físicos, químicos ou métodos naturais, tá? Alguns métodos são confiáveis e outros não. Esses métodos naturais não são confiáveis, pessoal, tá? Mas eu vou explicar para vocês agora o porquê que não são naturais, nós vamos ver isso agora. Vamos ver lá, ó. Na unidade anterior, verificamos como ocorre a reprodução humana e quais transformações a gestação causa no organismo da mulher. Ter um filho traz mudanças na vida de mães e pais, uma vez que a responsabilidade pela nova vida gerada é de ambos. É necessário muita consciência e planejamento, pois mãe e pai passarão a ter inúmeros deveres, como dedicar tempo à disposição para criar a criança, fornecer alimentação, afeto, roupa, cuidados de saúde, educação e diversas outras coisas. Se a gestação ocorrer na adolescência, tudo se torna mais complexo, pois é nessa fase da vida que os jovens estão construindo sua identidade, aprendendo a lidar com seus sentimentos e decidindo que profissão seguir, ou seja, preparando-se para a vida adulta. O surgimento de um filho torna a rotina mais desafiadora, pois os pais necessitarão dividir o tempo para estudos com a criação de seus filhos e as obrigações com o trabalho, já que também serão necessários recursos financeiros para as necessidades da criança. Infelizmente, nem sempre é possível conciliar todas essas demandas. No entanto, há formas de se evitar uma gravidez que passam pelo conhecimento sobre os ciclos do corpo e o uso correto de diversas tecnologias e produtos capazes de auxiliar na contracepção e no combate a infecções sexualmente transmissíveis. Entre os diversos métodos contraceptivos, chamamos também de anticoncepcionais. É possível classificá-los da seguinte forma: métodos físicos, aqueles que por meio de uma barreira física, como o preservativo, impede que os espermatozoides cheguem ao óvulo, evitando assim a gestação. Métodos químicos acontecem por meio de produtos que podem matar os espermatozoides, espermicida, alterar a ovulação da mulher, pílula anticoncepcional, ou impedir a nidação do embrião caso tenha ocorrido a fecundação, pílula do dia seguinte. Métodos naturais, como tabelinha, que correspondem a conhecer o ciclo menstrual e com isso identificar os dias férteis e evitar ter relações sexuais nesse período. Esse métodos naturais aqui, pessoal, vocês podem ver que ele está até destacado
que realmente não é seguro. Esse método, para ele dar certo, esses métodos naturais, para darem certo, a mulher tem que ter um ciclo realmente de 28 dias e tem que conhecer muito bem o seu corpo, tá? Então, eu não confio nesse método aqui, não. Outra forma de classificar os métodos anticoncepcionais é com relação à sua reversibilidade, isto é, se o método impede a gestação temporária ou permanente. Vejamos alguns desses métodos a seguir. É importante que a escolha do método anticoncepcional seja feita com o auxílio de um médico. Esse profissional analisa a pessoa e, de acordo com suas necessidades e condições físicas e de saúde, apresenta os métodos mais indicados para cada uma, evitando possíveis efeitos colaterais. A responsabilidade na utilização de um método anticoncepcional durante a relação sexual deve ser compartilhada entre os parceiros, cabendo aos dois também definir qual dos métodos possíveis serão melhores, fornecendo prazer e conforto a ambos. Métodos anticoncepcionais reversíveis, ou seja, são aqueles que você deixa de usar, né, de fazer uso daquele método e você pode engravidar. Método tabelinha, essa tabelinha que não dá certo, pessoal, para a maioria das mulheres, não é confiável não. Esse método se baseia no conhecimento do ciclo reprodutivo feminino. Trata-se de utilizar o ciclo menstrual como referência para estimar os dias do período fértil da mulher, que costumam ser os 3 dias antes e os 3 dias depois da ovulação. Ou seja, aí nesses 6 dias, né, 3 dias antes, 3 dias depois, a mulher deixa de ter relação sexual e aí então ela não vai engravidar porque o restante dos dias ela não vai estar no período fértil. Ao se identificar esse período, as relações sexuais nesses dias devem ser evitadas ou realizadas utilizando-se outro método contraceptivo. Supondo um ciclo menstrual regular de 28 dias, deve-se marcar o dia do mês em que a menstruação teve início e somar 14 dias a partir dele, que correspondem ao meio do ciclo menstrual e ao dia em que ocorre a ovulação. Sabendo o dia da ovulação, marcam-se os 3 dias que o antecedem e os que precedem. Esse será o período fértil, quando a chance de a fecundação ocorrer, caso a relação sexual seja feita sem outro método que impeça o encontro do espermatozoide com o ovócito. Então ali está a tabelinha, né, o ciclo, e ela vai contando esses dias ali e fica ali, ó, esses 7 dias em vermelho são que não pode ter relação sexual, tá? E assim vai indo. As fases ali, ó. Fases do ciclo menstrual, em vermelho período menstrual, em verde e azul os períodos de baixa fertilidade, em amarelo o período fértil e em laranja o dia da ovulação. Então esse dia da ovulação aqui, ó, não pode de jeito nenhum, tá? Página 320. Porém, a tabelinha não é um método seguro, pois nem sempre o ciclo menstrual é regular. É importante saber que esse método só deve ser usado por mulheres que têm o ciclo regular, ou seja, que sabe que todo dia 28 do mês ela fica menstruada. Não pode ser, um dia ficou menstruada no dia 27, outro dia no dia 26, outro dia 25, no dia 29. Não, tem que ser um ciclo de 28 dias. Para saber isso, a mulher precisa fazer um acompanhamento de pelo menos 6 ciclos menstruais. Ou seja, durante 6 meses, né, ela ter aquele ciclo certinho. Então, isso quer dizer que
ela pode confiar nisso, mas nem assim não acho confiável. Uma vez que diversas situações como estresse, alimentação, tabaco podem causar um desequilíbrio no ciclo menstrual, adiantando ou atrasando a ovulação. Esse período é pouco eficaz. Esse método é pouco eficaz. Assim mesmo, em mulheres com ciclo menstrual regular pode haver gravidez. Então, melhor é não arriscar. Método da ovulação. Segundo esse método, também conhecido como método mucocervical, por meio de autoobservação, a mulher consegue perceber seu período fértil, evitando relações sexuais nos dias de maior fertilidade, seja através desse muco, né? Só que também, pessoal, não é confiável. O hormônio estrógeno é responsável pela formação de um muco no interior do útero, chamado de muco cervical. Em virtude das variações na concentração desse hormônio ao longo do ciclo menstrual, a textura, a concentração e a coloração do muco, que no período não fértil são, respectivamente, pouco viscosa, pouco volumosa ou ausente e mais esbranquiçada, podem variar no período fértil, próximo à ovulação, passando a ser viscosa, elástica, volumosa e transparente. Dessa forma, é possível identificar em que período do ciclo a mulher está. Outros dois fatores devem ser analisados: a umidade da vagina, que pode apresentar aumento, e a temperatura corporal diária, que pode aumentar 1 grau Celsius durante a ovulação. Com a observação desses três fatores, é possível a mulher saber quando está no período fértil com o auxílio da tabela bilíngue. Entretanto, para que seja aplicado esse método, exige conhecimento do próprio corpo e habilidade na percepção dessas alterações. Então, como eu disse, né? Depende do ciclo menstrual ser certinho, 28 dias. O outro, o segundo método natural, depende do conhecimento do corpo. Tem que ficar observando o corpo, né? Então, não acredito na eficácia de nenhum desses métodos naturais. Um método muito eficaz, o mais simples, o que é distribuído em postos de saúde, né? Ninguém precisa comprar preservativo, tá? Que é a camisinha, né? Sabemos que tem masculina e tem a feminina. As duas são distribuídas gratuitamente nos postos de saúde. E é o método mais seguro, pessoal. Ali tem passo a passo como usar uma camisinha, né? Tá ali. Aí tem aqui, tem tanto a camisinha masculina quanto a feminina. É o método mais eficaz, pessoal. Também conhecido como camisinha, é um produto feito de látex por formato de um tubo, capaz de envolver o pênis ou a vagina, formando uma barreira física que impede a entrada do esperma no útero após a ejaculação na relação sexual. Quando o pênis estiver ereto, o preservativo masculino é colocado na glande e sua ponta deve ser pressionada para evitar a entrada de ar enquanto ele é desenrolado, cobrindo o pênis. Assim, o órgão fica protegido e, ao ocorrer a ejaculação, o esperma preenche a ponta da camisinha sem que esta se rompa. É importante saber colocar direito, porque tem que ficar essa ponta realmente na ponta, tem que ficar livre, porque na hora que o rapaz, né, o homem ejacular, o sêmen tem que ficar ali, tem espaço para ele, porque se não tiver esse espaço, aí ele vai vazar pelos lados, não vai resolver nada, né? Preservativo feminino, por sua vez, deve ser
inserido no interior da vagina antes da relação sexual. Ele tem duas argolas em suas extremidades. É necessário segurar e apertar a argola menor fechada e a introduzir na vagina com o auxílio do dedo indicador, que irá empurrá-la para dentro até que fique na posição correta. A posição da argola maior aberta é para fora da vagina. Durante a relação sexual, o homem insere o pênis na vagina e no preservativo, que impede a passagem do sêmen. Além de impedir a gravidez, o preservativo, tanto masculino quanto feminino, previne o contágio de IST, como herpes, AIDS, HPV, pois impede o contato com as mucosas e os fluidos genitais masculino e feminino durante a relação sexual, qualidade não encontrada em outros métodos. Por essa razão, o preservativo é o método contraceptivo mais utilizado em todo o mundo. Ele é realmente o mais utilizado, é distribuído gratuitamente exatamente por isso, porque além de prevenir a gravidez, ele também vai prevenir todas as doenças sexualmente transmissíveis. É possível comprar os preservativos em farmácias ou retirá-los gratuitamente em postos de saúde de todo o Brasil. Até no supermercado tem, pessoal. O feminino eu nunca vi no supermercado, mas o masculino tem. Até ali no Polo Centro tem. Tudo quanto é mercado tem esse preservativo. Para garantir sua eficácia é necessário tomar alguns cuidados. A embalagem do preservativo não pode estar violada de qualquer forma, nem conter furo ou rasgo. Uma vez utilizado, deve ser descartado no lixo, ou seja, não pode ser reutilizado. Os preservativos masculino e feminino não podem ser utilizados em conjunto na mesma relação sexual, pois o atrito entre eles pode causar o rompimento do látex, danificando e deixando passar o esperma no momento da ejaculação. A retirada do preservativo é tão importante quanto sua utilização, tomando-se cuidado para que o esperma não entre em contato com a vagina nesse momento. O outro cuidado que tem que ser tomado. E também tem alguns jovens que têm a ideia de que vou usar 2 para prevenir, 2 preservativos. Muito pelo contrário, se você usar 2, aí que você vai estar correndo risco, porque tanto o preservativo feminino quanto o masculino, ele é feito desse látex, que é na realidade uma borracha. E se houver o atrito entre 2 látex, ele vai romper. Então não pode. Por isso que não pode usar ao mesmo tempo também o masculino e o feminino. Um método muito bom, com eficácia boa, o diafragma. Diafragma é um anel flexível de látex ou silicone com uma membrana em seu interior, deixando-o com formato côncavo. Ele deve ser introduzido antes da relação sexual no interior da vagina até chegar ao colo do útero, onde é pressionado. Durante a relação sexual, assim como acontece com o uso do preservativo, o diafragma impede que os espermatozoides presentes no sêmen cheguem ao útero. Dessa maneira, não ocorre o encontro entre os gametas masculino e feminino. Ele deve ser removido no mínimo 6 a 8 horas após a relação sexual para que sua eficácia seja mais garantida. Porém, diferentemente do preservativo, não protege contra IST. O diafragma pode ser reutilizado, não havendo a necessidade de descartar após o primeiro uso, mas é necessário tomar cuidados em sua manipulação, pois, ao longo do tempo, pode passar a apresentar ranhuras, fazendo o método perder sua eficácia. Se não estiver bem posicionado, ele também perde sua eficácia, podendo não barrar a passagem de método
de todo o sêmen ejaculado. Portanto, é necessário que a mulher procure um profissional da saúde para definir o tamanho ideal de diafragma para ela, recebendo introduções de como inseri-lo corretamente na vagina, o que diminui as chances de ocorrer alguma ineficácia no método. Esse método, ele sendo bem utilizado, ele é bom, só que não vai combater as IST. O único é a camisinha mesmo, tá? Concepcionais hormonais, ou seja, comprimidinho, né, que se toma, pílula do dia seguinte, corresponde a hormônios combinados que atuam no sistema endócrino, interferindo na ovulação. Os anticoncepcionais usados pelas mulheres normalmente são constituídos pelos hormônios estrógenos e progesterona. Ambos atuam sobre a hipófise, inibindo a produção e secreção dos hormônios folículo estimulante, FSH, e luteinizante, LH. Com a diminuição desses no organismo, não ocorre a ovulação. Sem a liberação do ovócito, a fecundação e a consequente formação de um embrião torna-se impossível. Por modificar as concentrações e a produção de hormônio no corpo, esse método pode causar desequilíbrios e doenças como trombose, enxaqueca e doenças hepáticas, sendo necessário, portanto, orientação médica para saber se a mulher pode utilizar algum método hormonal e qual o mais adequado às suas necessidades. Os métodos hormonais podem ser administrados de diversas formas, como será apresentado a seguir. Então, o mais comum aí, pessoal, a pílula anticoncepcional. O único problema desse é muito eficaz, só que o único problema dele é quem esquece de tomar, né? Esqueceu um dia e ele tem que ser tomado, como todo medicamento, ele tem que ser tomado sempre mais ou menos no mesmo período, ou seja, se for no período da manhã, todo dia de manhã, se for à tarde, é tarde, se for à noite, é noite, tá? Se você tomar um dia de manhã, um dia à tarde, um dia à noite, aí um dia esquece, aí pode esquecer também, porque não vai ser eficaz. Então, pílula anticoncepcional. Trata-se de comprimidos que devem ser tomados diariamente, sempre em intervalos regulares. Normalmente são tomadas por 21 dias mais um intervalo de 7 dias seguidos, período em que ocorre a menstruação. Alguns fabricantes adicionam na cartela comprimidos para todos os dias do ciclo. Entretanto, os que são tomados nos dias da menstruação não têm os hormônios. Assim, mantém-se a rotina de tomar a pílula e garante-se a contagem correta dos comprimidos para que não seja cometido qualquer confusão que prejudique a contracepção. Primeiro que esses comprimidinhos, essa tabelinha, ela tem é numerado, né, os comprimidos, aí você começa lá no 1 e vai até terminar lá todo o ciclo, até o 21, ele tem um númerozinho. Então, se você esquecer, vamos supor, você esqueceu o número 4, né? Quando você for tomar o 5, o 4 vai estar lá, você vai falar, uai, mas eu não tomei o 4, então hoje é 5 dias, né? Então, esse também ajuda. Além das pílulas com a combinação de progesterona e estrógeno, existem aquelas que contêm apenas progesterona. Esse tipo de comprimido é de uso contínuo, mas não consegue inibir a ovulação. Portanto, sua eficácia é menor se comparada à anterior. Por outro lado, apresenta menores chances de causar problemas de saúde e mães em período de amamentação podem utilizá-la sem problemas, o que não é recomendado no uso da combinação de dois hormônios.
Adesivo. Esse adesivo também é bem prático, só deve ser colocado em um local que não forme dobra. Então, nas costas, do braço aqui em cima é o melhor local, que não vai formar dobra de jeito nenhum. É um adesivo plástico que contém a combinação dos hormônios estrógeno e progesterona. Aliás, não só o anticoncepcional que existe assim em adesivo, pessoal. Existem vários tipos de medicamentos que tem em adesivo. Deve ser colocado na pele da mulher, seja no antebraço, seja na região glútea, nas costas ou na porção inferior da barriga. A colagem do adesivo deve acontecer no primeiro dia de menstruação, permanecendo na região aplicada por uma semana. Durante esse período, o adesivo libera os hormônios de maneira progressiva na corrente sanguínea através da pele. Na segunda e na terceira semana, o adesivo que já liberou os hormônios nele presentes deve ser substituído por outros 2 adesivos da mesma constituição, um de cada vez, sempre no mesmo dia da semana, para que a liberação de hormônios no organismo não seja interrompida. Ou seja, vamos supor, você colocou segunda-feira, você vai ficar com ele até na outra segunda, no mesmo horário que você colocou. Aí você tira aquele e coloca o outro, e assim por diante. Os locais onde ficarão os adesivos devem variar a cada aplicação para evitar irritação na pele. Na quarta semana, o terceiro adesivo deve ser retirado e não será reposto durante esse período, começando a semana seguinte, quando ocorrerá uma nova menstruação. Então, aí não deve ser, só que tem mulher que continua, porque ela não quer menstruar, eu não quero menstruar esse mês. Então, continua colocando, entendeu? Vai indo. Tem mulher que fica até um ano usando esse adesivo direto, só para não menstruar. Injeção anticoncepcional. Esse método consiste na aplicação dos hormônios progesterona e estrógeno nos músculos, por meio de injeções nos braços, glúteos ou quadril. Não é aconselhável essa injeção no braço, ela é muito dolorida, pessoal. Isso pode acontecer mensal ou trimestralmente, dependendo do tempo de ação do medicamento, que varia de acordo com a quantidade de hormônio aplicada. Além dela não ser indicada, essa injeção anticoncepcional não ser indicada para ser aplicada no braço, você também ela não deve ser aplicada em casa, tem que ser na farmácia, e o farmacêutico aplica a injeção e você tem que ficar lá esperando por pelo menos 15 minutinhos, 10, 15 minutos, porque tem mulher que passa mal com essa injeção. Durante seu uso, é comum que a menstruação seja interrompida em virtude de alterações causadas pela maior concentração de hormônios no organismo. Implante contraceptivo. Esse implante é bem comentado, pessoal, mas alguns médicos dizem que esse implante não é muito bom, porque ele pode causar problemas no útero. O implante contraceptivo é um pequeno bastão flexível no tamanho de um palito de fósforo. Assim como o adesivo, libera continuamente pequenas doses de hormônio na corrente sanguínea. Pode ser constituído por uma combinação de hormônios ou apenas por progesterona. O bastão é introduzido no antebraço por meio de um procedimento cirúrgico que dispensa internação. A cada 3 ou 7 anos, dependendo do tipo do modelo implantado, o bastão deve ser retirado para substituição. Esse método anticoncepcional tem grande eficácia, além da vantagem de ter ação prolongada. Então, é essa ação prolongada porque se
você coloca você pode colocar de 3 anos, ou então um que você vai ficar com ele 7 anos, né? Durante todo esse tempo ele fica liberando hormônio, né? Então pode causar problema no útero, segundo alguns médicos. Anticoncepcional oral de emergência. Conhecido também como pílula do dia seguinte, é um comprimido com altas doses de hormônio progesterona que deve ser utilizado após a relação sexual, caso não tenha sido adotado outro método contraceptivo para evitar o encontro dos gametas. Ele deve ser ministrado apenas em situações de extrema necessidade, pois sua dose hormonal corresponde à metade de uma cartela mensal de pílula anticoncepcional. Por isso, pode causar muitos efeitos colaterais agressivos ao organismo, como náuseas, alterações no humor, ganho de peso e desregulação no ciclo menstrual, além da possível perda de eficácia das próximas pílulas anticoncepcionais tomadas. Por essa razão, recomenda-se que a mulher use esse método apenas uma vez por ano. Para garantir sua eficácia, o método deve ser utilizado o mais rápido possível, em um limite de 72 horas após a relação sexual. Quando mais se demorar para usar o comprimido, menor será a eficácia contraceptiva. Ou seja, esqueceu de tomar o anticoncepcional, não está usando nada e teve relação, então vai lá e toma, né? A pílula do dia seguinte, mas ela pode realmente causar muito efeito. Olha lá. As altas doses de progesterona da pílula do dia seguinte impossibilitam a ruptura do folículo ovariano, impedindo a liberação do ovócito e, consequentemente, a ovulação. Caso esta já tenha ocorrido, o medicamento diminui a movimentação da tuba uterina, pela qual o ovócito é transportado até o útero, o que altera a textura da parede do endométrio, impedindo a nidação de um possível embrião. No entanto, se o ovócito for fecundado, a nidação já tiver ocorrido, a pílula não vai interromper a gravidez. Há estudos científicos que comprovam que, quando isso acontece, a pílula do dia seguinte não prejudica o embrião em desenvolvimento. Bom, nós temos alguns métodos aí agora, pessoal, que são os métodos definitivos, ou seja, cirurgia, né?